Oi. Bom dia. Que a graça... Bom dia. Bom dia. Ah, tá, porque eu tô meio surdo aqui do meu ouvido. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês nessa manhã. Prazer mais uma vez estarmos juntos na casa do Senhor para exaltarmos aquele que é a razão e o motivo de estarmos vivos. Amém? Pensa aí num motivo que você tem de ação, de graças, de louvor ao Senhor nessa manhã. Pensa aí. Uma coisa específica. É para isso que nos reunimos aqui. Para dizer para Ele que Ele é digno. E por isso eu queria te convidar a orar junto comigo e darmos início à nossa reunião de celebração ao Senhor. Porque não há outro Deus que mereça e não há ninguém mais que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor. Amém? Senhor, nós estamos aqui porque temos a plena certeza de que tudo vem de Ti. Todas as coisas. E ao Senhor nós rendemos graças, honra, glória e louvor. Nessa manhã, nós viemos nesse lugar com o nosso coração aberto, pronto e disponível para o Senhor. Falar e fazer aquilo que o Senhor quiser. Faça isso através da música, faça isso através da palavra, faça isso através das orações que serão feitas nesse lugar. Recebe tudo isso com um aroma suave, com ações de graças. E nós fazemos isso no nome poderoso de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Vamos ficar de pé para adorar ao Senhor. Vamos fazer isso agradecidos por essa semana que passamos, por tudo aquilo que Ele já tem feito, mas principalmente por aquilo que Ele já nos deu há tanto tempo atrás. Deus deu o seu Filho, Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Essa é a nossa motivação, sempre deve ser a nossa motivação. Adorarmos a Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele já fez. Ele nos garante a vida eterna. E nós nos reunimos para adorar a Ele, para exaltar a Ele e render graças a Ele por isso. Amém, igreja? Amém. Vamos fazer isso conscientes do que estamos fazendo. Adorar não só com a nossa boca e com o cântico, mas com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, reconhecendo que só Ele é Senhor. Amém? 1, 2, 3, 4.
Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre, amém. Pelos séculos dos séculos, amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre, amém. Pelos séculos dos séculos, amém. Santo é o Senhor. Já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, ao Senhor, em Ele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em Ele sempre ardente louvor. Seu amor eu me submeti, extasiado, então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em Ele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, Ele sempre ardente sempre vivendo em seu grande amor, e regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo da luz, pela bondade do meu Jesus.
sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te buscar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Vivo só pra ti, Senhor. Eu vivo para o teu louvor. És a razão da minha vida. A razão da minha vida. O meu socorro és tu. O meu escudo és tu. E não há outro Deus além de ti. E não há outro Deus. As nossas vozes não deixarei. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Erga suas mãos, diga isso pro Senhor. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida.
Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Bom dia, igreja. Uma das coisas que às vezes mais me deixa preocupado é quando algumas palavras, quando algumas ideias perdem o seu sentido mais profundo, caem no lugar comum de tanto que a gente fala, né? De tanto que a gente ouve e às vezes não vê na prática isso. Uma dessas palavras é a palavra amor. A palavra amor é muito gasta. A gente fala muitas vezes eu te amo de uma forma tão leviana, mas o amor de Deus por nós não é leviano, é verdadeiro. Quando Deus fala que nos ama, Ele não fala da boca para fora, Ele fala de verdade. Há 3 textos que me vêm à mente quando eu penso em amor. É uma vez que Daniel estava orando, falando com Deus, o profeta Daniel, lá no Antigo Testamento, e Deus fala com ele assim: você é muito amado. Deus manda esse recado para ele: você é homem muito amado. De forma muito pessoal, Deus fala para Daniel. Um versículo super conhecido de todos nós também fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A forma de um amor demonstrado na prática, de uma maneira geral, mas é para mim e para você especialmente. E um outro versículo que Paulo fala o seguinte, resumindo, que o amor de Deus é que nos constrange. Nós somos levados a amar a Deus porque a gente sente o amor de Deus por nós e a gente é levado naturalmente a amá-lo. A gente é constrangido a amá-lo também. É muito importante nesse momento que a gente ora, a gente se lembrar desse amor de Deus, o amor pessoal de Deus por nós. Como eu disse no início, palavra gasta. E a gente fala, Deus te ama, e isso cai muitas vezes no vazio, já estou acostumado com isso. Mas não é para a gente se acostumar com isso. É o Criador do universo, o Senhor da vida, que me ama e que te ama. E que nesse momento que nós oramos, Ele está muito, muito interessado na nossa necessidade, que pode parecer a mais egoísta para nós, pode parecer a menorzinha, ou uma grande necessidade. Deus te ama. E Deus está interessado, está pronto a atender a nossas orações, não porque nós mereçamos, mas porque Ele nos ama. Eu não sei qual é a tua situação, qual a tua necessidade agora, mas eu queria que a gente cantasse essa próxima música à medida que a gente vai vir aqui à frente para orar. Que você lembrasse o tempo todo assim: o Senhor me ama, eu te louvo por isso. Então eu entrego a Ti essa ansiedade, eu entrego a Ti esse medo, eu entrego ao Senhor essa preocupação, essa doença, essa cura interior que eu preciso de alma lá no fundo, o perdão que eu preciso oferecer, o perdão que eu preciso pedir, a luta que eu estou vivendo, eu quero entregar nas Tuas mãos. E eu estou confiante no Senhor, porque o Senhor me ama. O Senhor me ama de forma verdadeira, da forma mais profunda possível. Eu queria convidar agora a igreja para ficar em pé. E você que crê no amor de Deus e baseado nesse amor, quer entregar a tua preocupação a Ele, vem aqui à frente. Vamos orar agora. Nós vamos orar juntos. Você que não está confiando na tua própria capacidade, no teu próprio merecimento, mas simplesmente ouvindo Deus falar: eu te amo pessoalmente. Venha crendo nesse amor, nesse cuidado de Deus. Vamos cantar essa música, que seja a nossa oração, essa próxima canção, mas seja a tua oração para o Senhor. O amor de Deus nos constrange e a gente pode entregar para Ele a nossa preocupação, a nossa ansiedade, confiados e confiantes de que Ele nos ama. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que a
Pai, nós já expressamos com essa linda canção o que o nosso coração sente por Ti, o que o nosso coração quer Te dizer nessa manhã e declarar nessa manhã. Agora entregamos a Ti os pedidos, as necessidades de cada um de nós que estamos aqui embaixo, lá em cima na galeria. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a aflição do coração de cada um, o Senhor conhece a esperança que guardamos em Ti, e viemos aqui somente porque confiamos no Teu amor, no Teu desejo de suprir para nós aquilo que nós necessitamos, Pai. Queremos então entregar a Ti a nossa petição. Lembramos também do Carlos Soriano, que está internado agora ali no Barrador, com uma suspeita de ter tido um infarto. Cuida dele, Pai, livra ele do mal, dê sabedoria para os médicos para cuidarem dele e que ele se recupere o mais rápido possível. Ele sinta agora a Tua presença com ele ali, naquele hospital. Abençoe a Esther, as filhas, os familiares, aumentando a confiança no Senhor. Abençoe a Lucelena, que vai fazer aquela cirurgia no joelho, guarda a vida dela, assim com os médicos. Abençoe o tio da Ilka, Pai, que também está tão mal no hospital. Colocamos a vida dele nas Tuas mãos e Te agradecemos pelo Marcos, que está aqui com a gente, que fez aquela cirurgia na coluna. Obrigado, Pai, pela presença dele, pela ação do Senhor. Te louvamos, entregamos tudo nas Tuas mãos. Não queremos sair com peso nenhum daqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço a quem está do seu lado, pode voltar para o seu lugar. Deus abençoe sua vida de forma especial. Voar de fato nas asas do Espírito, na certeza de que Ele há de fazer muito mais do que a gente pensa, só imagina. Alegria enorme ver você aqui, Marcão, né? Após a cirurgia na coluna, 2 vértebras estavam sendo comidas por bactérias, foi colocado titânio, é isso? Ou foi aquele diamantino do Wolverine? E aí fez a cirurgia, está se recuperando, o tornozelo tinha ficado inchado, ou não sei o que, ele tem um pouco de diabetes, então as coisas todas, mas o Senhor vai ajustando todas as coisas. Agora vem aquela fase de fisioterapia, não tem jeito, tem que ralar mesmo, né? A gente tem visto aí, eu e Marisa, nesse dia a dia, e que você possa continuar sendo abençoado, viu, Marcos? Deus tem um plano para a sua vida, não é à toa que você passou por tudo isso, e que você possa colocar à disposição dele para ver o que ele tem para a sua vida, dentro da sua casa e fora dela. Enquanto nós cantamos, eu tenho dificuldade enorme de falar sobre dízimo, fica aqui e tal, bababá. Eu não nasci para esse troço, né? Até uns irmãos que vêm de igreja mais assim, que o pessoal pede, fala, pastor, o senhor tem que falar mais e tal. Eu não consigo, não tenho jeito para isso. Eu entendo que Deus é que toca no coração das pessoas. A pessoa que não tem a oportunidade, o privilégio de contribuir, ela está se furtando da oportunidade de abençoar pessoas e abençoar vidas. E como diz a própria palavra de Deus, né? É Deus quem dá todas as coisas. Se a gente não devolve parte delas, diz que a gente está pegando, né, do Senhor e se apropriando daquilo que não é nosso. Deus não é Deus de resto, Deus é Deus do nosso todo, né? E eu quero convidar você, nós já demos o início à obra lá em cima do CB Kids, né? A você que tem aí filho pequeno, é a hora de você se envolver. E a você que não tem filho pequeno, é a hora de você se envolver também, né? Parar com essa questão do tempo aí de que a gente só, eu não tenho filho, não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver contigo, porque é o reino de Deus. Então, a gente vai estar tirando as crianças, se Deus assim o permitir, de um espaço hoje de 120 metros para levar para 345 metros. Nós vamos triplicar a questão das crianças. Vocês não sabem, eu vou pedir para alguém, algum amigo aí, filmar como são as crianças. Tem
30 crianças, às vezes, numa sala de 15 metros quadrados, né? Então chega a ser desumano isso, né? Então, e um desserviço para o reino. Então, pensando nas crianças, a gente vai estar, já começamos essa obra, já está começando a preparar para colocar o teto de alumínio. Se Deus assim permitir, domingo que vem nós já vamos subir, nós vamos orar naquele lugar lá, pedindo que Deus possa continuar abençoando a nossa vida, né? Você que se comprometeu a ajudar na campanha de expansão, a gente conta com a sua fidelidade. O início da obra está contando com o seu compromisso estabelecido. A você que tem frequentado a igreja há pouco tempo, não sabe, nós temos uma campanha chamada Expansão. O objetivo são as melhorias na igreja, o pagamento do templo. Nós vamos reformar aqueles banheiros, nós vamos reformar essa entrada da igreja, né? A CB Rio está precisando de um banho de loja, né? E a gente dá uma ajeitada nessas coisas, e tudo isso com a sua contribuição. Enquanto nós cantamos, você vai poder sair do seu lugar num ato de culto, de gratidão, de devoção ao Senhor, e entregar a Ele o seu dízimo e a sua oferta. Há 2 envelopes à frente da sua cadeira. Se você se sentiu tocado a contribuir, você pode depois levar o envelope para a sua casa e fazer a sua contribuição. Enquanto cantamos, sai do seu lugar, entregue o seu dízimo e oferta. 1, 2, 3, 4. Fantasmas eu só consegui enxergar na minha direção. O Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas quiserem me afundar, aflições e o mar está na minha direção. O Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Obrigado, Senhor, porque podemos andar sobre as águas, podemos andar por fé, não por aquilo que nós vemos. Isso é resultado da tua fidelidade, do teu infinito amor, da tua grandeza e soberania. Com o coração agradecido, Deus, chegamos diante de Ti para dedicar a Ti os dízimos e as ofertas, e também as nossas vidas no Teu altar. Nos oferecemos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Ti, prestando um culto racional e entendendo que só Tu és o Senhor e não há outro além de Ti. Tu és o dono da prata e do ouro. Tu és o dono da nossa vida, de tudo que temos e de tudo que somos. Seja adorado, seja exaltado, acima de tudo e acima de todos, para todo sempre. Toda a igreja diga amém. Amém. Nós encerramos o ciclo de estudos de 1º e 2º Timóteo. Estou orando para ver qual vai ser o próximo livro que nós vamos estudar das Escrituras. Às quartas-feiras estamos estudando
a Bíblia livro a livro, né? Estudamos o livro de... tanto livro, Miqueias, e nós vamos estudar Naum, agora na próxima quarta-feira, né? Você está convidado a estar conosco, é 1 hora a duração do culto, 1 hora que pode mudar a sua vida. A gente, nesse período agora, eu vou estar batendo um papo com vocês, um pouco sobre a missão do cristão, a missão de nós como chamado povo de Deus, atrelado também à missão da CB Rio, a missão da nossa igreja. Eu não sei se você sabe, a gente colocou como missão da igreja um objetivo simples de amar a Deus, amar ao próximo e servir a comunidade. Essa é a razão de existir desta igreja. Amar a Deus, amar ao próximo e servir a comunidade. A gente procurou ser singelo e objetivo, porque não adianta dizer, não sei o quê, blá, 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 blá. Geralmente são 3 frases. E o objetivo de que você possa olhar para a sua vida e ver em que estágio você se encontra, né? Porque hoje em dia há uma enorme confusão realizada dentro do chamado povo de Deus. Existe a teologia para tudo. A forma da pessoa se portar, se comportar, igreja das mais variadas formas. Eu disse isso outro dia, que a cada hora, segundo um grande jornal aí de circulação, diz que uma nova igreja é aberta. E a gente vê, e a nossa preocupação, a minha preocupação quanto pastor da comunidade Batista do Rio, é na qualidade dessas pessoas que se dizem cristãs. Se de fato essas pessoas estão cumprindo aquilo que o Senhor determinou e ensinou. As igrejas, quanto instituição, elas correm atrás de métodos e metodologias para fazer a igreja crescer. O foco é o crescimento. E geralmente o crescimento pelo crescimento. E aí a gente tem direcionamentos de algumas igrejas, igreja com propósito, igreja em célula, a igreja com rede ministerial, igreja G12 e por aí vai, né? Onde a pessoa tenta encontrar um método para poder fazer um crescimento. São seminários feitos para igrejas e líderes, chamado crescimento explosivo de igreja. E explode mesmo, né? Porque há um crescimento pelo crescimento e a vida das pessoas não tem uma transformação. Apesar da dificuldade que a gente sente também em ser agente de Deus para tentar levar você para perto de Deus, esse é o nosso foco, essa é a nossa razão de existir, ensinar você a amar a Deus. E amar a Deus não é como o mundo hoje ensina o que é amor. Hoje temos a banalização do amor. O cara é capaz de dizer eu te amo para a mulher, entregar flores num dia, no dia seguinte sair de casa. E sem o menor peso na consciência. Nunca, em tempo algum, precisou-se tanto aprofundar o relacionamento com Deus. Nunca se precisou tanto. Em função da nossa sociedade e a forma que ela vive. Esse contexto de família moderna. O que é uma família moderna? São 3 pessoas, como eu estava assistindo o MasterChef pelo YouTube, e tem um cara aqui, parece muito rico, eu comecei a assistir pelo YouTube agora, né? Não estou acompanhando as terças-feiras, e aí apareceu um cara e disse, não, eu tenho um filho na China. Né? Eu estou morando na China, tenho um filho na China. E estou muito feliz, eu tive um filho com um casal de lésbicas. Tive um filho com um casal de lésbicas e nós 3 moramos juntos e somos uma família moderna. Falei, caramba, velho, acho que eu sou rococó, mano. Que se isso é moderno, eu vou ser dinossauro, né? Tô fora do... Né? Interessante isso, mas é impressionante a normalidade. E eu não sei se você tem percebido como a mídia, né? Diretamente a Rede Globo, está tentando impor isso de uma forma assim, é novela, é Fantástico, é Fátima Bernardes, é tudo que é programa. Se você pegar uma semana, tivesse um estudioso aqui e fosse ver as horas que isso é debatido e é apresentado, é uma enormidade. E aí a gente precisa ter esse cuidado na nossa postura. Jesus deixou algumas missões para os seus seguidores. Você está aqui, não está aqui de bobeira.
Não está aqui para ver qual é. Você está aqui porque Jesus morreu por você, porque Ele ama você, e Ele precisa de você, e Ele está contando com você. Já parou para pensar isso? Se, por exemplo, Pedro tão somente convivesse com Jesus, tivesse aquela experiência e escrevesse um livro para ser um best-seller, e não fosse quem ele foi, aquele cara a ponto de morrer crucificado de cabeça para baixo por amor a Cristo. Jesus deixou algumas missões. Você tem missão. Missão é uma responsabilidade que o Senhor coloca nas nossas mãos, mas com o decorrer do tempo, essa missão vai sendo desvirtuada. Então as pessoas tentam customizar qual é a missão da igreja. E a pessoa que leu o livro com propósito, que foi uma visão que Deus deu ao pastor Rick Warren, a ele especificamente, isso não é uma visão determinista ou determinante para isso, é isso aqui que é, não é. Então ele pegou a grande comissão e o grande mandamento: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, e pegou essa questão do ir, não sei o quê, blá, 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 e ele pega junto, então, ele diz que a igreja tem 5 propósitos, e aí ele delimita os 5 propósitos da igreja. São muito mais do que isso. Os propósitos que o Senhor tem para a gente, quer dizer, a missão que ele deixa para a igreja, é quando ele diz assim: ser-me-eis testemunhas. A palavra testemunha, na sua origem etimológica, vem da palavra mártir, ok? Do grego, que foi escrito o Novo Testamento. A palavra mártir é a pessoa que está disposta a se sacrificar a qualquer preço, a passar pelas lutas e os desafios da vida. Mas hoje em dia, todo mundo quer moleza. A gente não quer o envolvimento, o ônus de tudo aquilo. Entenda que eu estou dizendo que a gente precisa aprimorar o nosso relacionamento com Deus, porque, segundo o site Portas Abertas, nunca se matou tanto cristão na história como nos últimos 2 anos. Nunca. Nem Nero, nem nenhum imperador romano, ninguém, em tempo algum, tantos cristãos estão sendo mortos hoje. Nós estamos aqui reunidos. E um dia, esse bagulho vai chegar para cá também. Não pense você que a gente vai ficar aqui e essas coisas todas, porque a própria Bíblia diz que, né, a gente seria perseguido, etc. e tal. E a gente precisa ter esse cuidado. Nós já estamos sendo perseguidos pela imposição de valores mundanos. E aí, o chamado povo de Deus, que precisava ter uma diferença entre nós e eles, mas a questão da graça ampliou essa questão do nós, e aí não conseguimos mais diferenciar quem é de Deus e quem não é de Deus. Então, é tudo hoje, como dizem, farinha do mesmo saco. São as pessoas, não tem diferença. A pessoa vai à igreja numa religiosidade automática, liga, domingo, vai à igreja e pronto, a sua vida não sofre transformação, não tem metanoia, né, que é arrependimento, não tem nenhum tipo de postura, né, que precisa ser notado. Aí o Senhor diz que a igreja ela precisa ir, ela precisa avançar, mas nós ficamos no conforto dos bancos e do ar-condicionado. Quando eu falo ir, eu não estou dizendo que nós temos que pegar um folheto e ir para a rua. Porque a gente tem logo esse conceito religioso, né? Então, ir para fora e a gente pegar um folheto e vamos fazer um movimento para distribuir folheto na rua. Não é isso. É muito mais do que isso. O folheto é a sua própria vida. Esse é o melhor folheto que você pode entregar para alguém. É a sua vida e a sua postura, no dia a dia e no cotidiano. Mas ao invés de passarmos valores absolutos, nós temos relativizado a nossa vida com Deus, mas nós não podemos continuar assim. Sabe, Deus tem uma missão para a igreja que é dele e tem uma missão para você que é parte desta igreja. Sabe, então a gente precisa olhar para a nossa vida, porque se relacionar com Deus é simples e profundo ao mesmo tempo. Na verdade, ele está à procura de pessoas que estejam dispostas a terem um relacionamento sério com ele, independentemente de qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer esfera. Mas as pessoas hoje são atreladas à religiosidade. Quem assistiu o filme A Cabana?
Levanta a mão. Milhares. Quem não assistiu, assista. Hoje à noite eu vou pregar sobre o filme A Cabana. Porque se você botar A Cabana no site, A Cabana e a Bíblia, vai ter assim todos os sites condenando o livro A Cabana. As 3 heresias da cabana, heresia, cabana, não sei o que, blá, 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 só falando mal. E o tema da pregação de hoje à noite é dizer, todos nós devemos entrar na cabana. É a pregação de hoje à noite. Todos nós precisamos entrar na cabana. E aí vou fazer essa aplicabilidade do que o filme, o livro, né? E hoje. Então, o que acontece? As pessoas conseguem ter os olhos somente para as coisas ruins. Não tem ninguém para ver aquilo que aconteceu, a postura, e nós estamos sendo impregnados por isso. E a gente precisa tomar um banho do sangue de Jesus Cristo para nos libertar dessas coisas todas que estão nos oprimindo. Que a gente possa ter um relacionamento com o Senhor sincero. Uma frase, por exemplo, eu fiquei no cinema e anotei umas 80 frases do filme A Cabana. E aí, como um cidadão do bem, eu peguei o meu celular, tirei toda a claridade, né, para não atrapalhar as pessoas que estivessem ao redor, e cada frase que a pessoa falava eu ia anotando, vou usá-las no sermão da noite. Mas interessante que numa delas, né, a pessoa que representava a Deus, né, e dizendo que sobre religião, quando o cara aborda sobre religião, ele falou assim, eu não estou à procura de escravos, eu estou à procura de amigos. Sabe? Então a gente precisa entender isso. Esse é o relacionamento que o Senhor quer. Não é aquele relacionamento de cumprir metas. Isso você faz no seu trabalho. Aqui é muito mais do que as metas. Aqui vai muito mais além. E a gente precisa ver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então a missão da nossa igreja é amar a Deus e simbolicamente, para que você possa entender, isso foi pautado num livro chamado A Igreja Simples. Foi feita uma pesquisa entre 2 igrejas. Uma igreja que ele chamou de primeira igreja e uma segunda igreja que ele chamou Igreja da Cruz. E aí, isso é pautado nesse livro aí. Isso. Então, nessa questão da missão, o objetivo é o seguinte, amar a Deus. Amar a Deus é quando eu sou um adorador. Quando eu amo a Deus? Eu amo a Deus quando eu estou presencialmente nos cultos. Eu estou adorando ao Senhor, eu estou buscando conhecer ao Senhor, partindo desta premissa. Então você está no nível 1 da missão da nossa igreja. O nível 2 é quando você ama o próximo. E quando eu amo o próximo? Eu amo o próximo quando estou envolvido em algum ministério da igreja que eu possa ter relacionamento com pessoas. O coro da igreja, o estudo, o homem ao máximo, mulher única, conhecendo Deus, poder do potencial, coragem, habitude, os cursos que a igreja possibilita, quando você tem um grupo de pessoas que você pode de alguma forma se envolver com elas e ajudá-las. Com a sua postura, com a sua fala, com a sua oração ou tudo mais. E terceiro é servir a comunidade. É quando eu estou envolvido num ministério, não para me relacionar com pessoas, mas para servir as pessoas. E aí eu pergunto, qual é o estágio que você se encontra da missão da sua igreja? Você é uma pessoa que ama a Deus e ponto? Vem aos cultos, beleza, né? E vou ao culto assim. A gente vem com uma sacola para receber, não é isso? Cara, esse louvor foi muito bom, hein, que Davi? Nossa, esse foi bom. Esse louvor não gostei tanto não, tira da sacola. O momento de oração, poxa, foi muito bom, bota na sacola. Pô, a pregação foi maneira, mas quando o pastor falou aquele negócio não foi muito bom. Aí, isso não existe, gente. A gente precisa entender que nós somos trabalhados pelo Senhor o tempo todo, né? Em que estágio da missão você se encontra? Abra sua Bíblia em João, capítulo 4, verso 23... onde a Bíblia relata encontros e desencontros de Jesus, quando ele está indo para a sua cidade e existia um caminho onde poderia ser cortado, né? Um bom judeu, ele driblava a possibilidade de passar por Samaria. Ele não passava por Samaria porque os judeus não se davam com os samaritanos, eram inimigos, desde o retorno do povo da Babilônia. Quando o povo da Babilônia volta, os inimigos do povo de Judá, as tribos do sul, que voltaram com Neemias e Esdras, eram exatamente lá Tobias, Sambalate, governadores de Samaria. Então, eles se tornaram inimigos no curso da história, e aí, depois disso tudo ter acontecido, na época de Jesus, era um pouco mais acentuado. Eles tentaram tirar a adoração de Jerusalém, houve uma cisão
né, entre as tribos de Israel. Ela deixa de ser uma nação constituída das 12 tribos, 10 tribos no norte e 2 no sul. E aí o pessoal do norte, porque Judá, Jerusalém, o templo, ficava no sul. E o judeu era obrigado, em todas as festas judaicas, no raio de 30 quilômetros, a sair da sua cidade e vir aqui adorar, participar das festas. Tabernáculo, Páscoa, dentre outras. E aí, o que acontece? O rei Jeroboão fez um templo em Gerizim, é um monte em Samaria, dizendo: vocês não precisam mais ir a Jerusalém, vocês podem permanecer aqui. E aí, então, o Senhor Jesus vai beber água, e o texto diz que era necessário que ele passasse por Samaria. E ele vai, então, a Samaria. Quando ele chega em Samaria, ele vai a um poço. Poço era um lugar de mulheres, não era um trabalho de homem. Você vê que boa parte dos homens, quando encontraram mulheres, foram em poço, né? Moisés encontra a sua mulher num poço. Não é isso? O escravo de Abraão vai buscar a mulher dele num poço. E aí Jesus vai num poço, né? Aí ele está lá no poço, ele pede água. Por quê? Porque aquele poço, existem variações de poço, de água pluvial e poço de água parada. Então precisava ter aproximadamente uma corda, um balde, um saco, um pano, alguma coisa de 20 metros para você poder pegar. Então não tinha como você chegar num poço, não tinha máquina, manivela para pegar água. Então, a pessoa que chegasse, ele dependia da outra pessoa da água. E aí Jesus chega para aquela mulher e pede água para ela. E aí começa, então, um diálogo entre aquela mulher que estava em crise, em todos os aspectos, em todas as esferas, crise espiritual, crise existencial, crise familiar. E aí Jesus começa a conversar com ela e fala assim: e cadê o teu marido? Ela fala assim: não, mas eu não tenho marido. Falou bem. Já teve 6. E esse que está com você hoje aí de firula, não é seu marido. É que você não mentiu, hein? Falou a verdade, Jesus falou para ela, né? Aí a mulher que começa o relacionamento com Jesus fala assim: como sendo tu um judeu, fala comigo. Aí ela fala assim: rapaz, vejo que tu és profeta, né? Quer dizer, o cara descobriu um segredo meu particular, e aí vai o relacionamento se desenvolvendo. Mas aquela mulher em crise perguntou para Jesus, ele falou que ele é a água da vida, etc. Ele falou assim: tá, mas aí o que eu faço? Aonde que eu devo adorar? Tudo bem, o senhor está falando aí, agora aonde eu vou? Ela falou assim: eu vou a Gerizim ou vou a Jerusalém? Porque ela quer adorar a Deus. Então ela estava limitada, que adorar a Deus estava afeto a local. Perguntou a Jesus, que era um profeta, um mestre, falou assim: então aonde eu posso ir? Porque eu quero adorar a Deus. E aí Jesus fala para aquela mulher a mesma coisa que fala para nós hoje. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus está à procura de adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que o adorem em qualquer lugar, que o adorem em qualquer situação, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza. Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Por isso que o tema dessa manhã é: o Senhor está procurando você. Vamos orar? Senhor, que o Teu Espírito Santo, através da graça e misericórdia, possa falar aos nossos corações, levando-nos a um grau de intimidade contigo cada vez maior. Que tu esteja sondando os nossos corações e vendo se existe em nós alguma coisa que não esteja que esteja em desacordo com a tua vontade. E que teu Espírito Santo possa tirar e nos ajudar. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria compartilhar com vocês 3 verdades para a gente aprender nessa condição de Deus estar procurando, amar a Deus, o que eu preciso fazer para amar a Deus. Em primeiro lugar, o que você precisa fazer para amar a Deus é deixar de ser um espectador do reino para ser um realizador. Pergunta simples: se a igreja fosse depender hoje 100% da sua contribuição, ela sobreviveria? Dependesse de você, do teu envolvimento em ministérios da igreja, da sua fidelidade nos dízimos e ofertas, o ar estaria ligado? Teria uma cadeira para você sentar? O som estaria funcionando? Ou não teríamos nada, estaríamos sentados no chão? Qual é o teu grau de envolvimento com o reino?
Como é que tem funcionado isso na sua vida? Você é um espectador da história? Você é a pessoa que olha a banda passar ou participa da banda tocando? Existe uma diferença muito grande. E a gente vê essa transição acontecendo na vida de Pedro. Pedro era um cara que partia para dentro, era um cara proativo. Ele foi o cara que pediu para andar com Jesus, ele é o cara que respondia o Senhor, ele não pensava duas vezes em tomar uma atitude e fazer. E quando ele pega e diz que não vão deixar que matem Jesus, ele fala isso na ceia, fala, Senhor, ninguém vai botar a mão em você. Eu já expliquei que a Páscoa começa na quinta-feira, às 18 horas, quando o sol se põe. Então, quando fala 3 dias Jesus ressuscitou, ele foi enterrado na sexta, mas o martírio dele começa na quinta, no nosso calendário, não do judeu. Quinta-feira, 6 horas da tarde, ele está no Getsemane orando, vai Judas, blá, 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 pegam Jesus, ele passa a noite de quinta para sexta preso na casa de Caifás, sendo espancado, batendo, etc e tal, e aí ele segue aquele caminho, né? Pilatos, Herodes, Pilatos açoitado, e aí vai fazer a chamada Via Crucis até a sua crucificação, que acontece sexta-feira, e a seu último brado, a sua morte, se deu às 3 horas da tarde da sexta-feira. E aí o que acontece? Jesus, então, tudo aconteceu na sexta, né? A lava-pés, ceia, tudo isso aconteceu na quinta-feira, vamos dizer assim, e aí tudo junto. E aí Pedro fala, Senhor, ninguém vai botar a mão em você, nós vamos cair dentro da mão. Pedro, fica frio, se eu quisesse montar um exército, uma força armada, eu já tinha feito. Eu já estava andando aqui com uma multidão de gente aqui, com porrete na mão, com faca, com espada, mas não é esse o objetivo. E você que está cheio de lero-lero, vou falar uma coisa para você, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, não vai ser uma não, 3, só para tu deixar de ser metido. Para passar vergonha, bacana mesmo, né? E aí interessante que Pedro, quando ouve aquilo, ele não foge. Ele não fica tipo assim, cara, tá bom, acabou, fui. Não, ele fica curioso, ele vai até a casa de Caifás. Era o jeito dele. Ele vai até a casa de Caifás, mas ele comete aqui uma pequena tristeza, né? Quando diz o texto de Mateus 26, 54, que diz assim, então prendendo Jesus, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E diz o texto, e Pedro seguia-o de longe. Rapaz, o cara que viu Jesus pegar o pão, multiplicar o pão, o peixe, ali para aquela multidão, o cara que viu Jesus ter as vestes dele clarificadas, ficar branca, ali, ele que viu Moisés e Elias conversando com o Senhor, ele que entrou no quarto de Jairo e viu Jesus falar Talita cumi, na casa dele destelharam a casa em Cafarnaum, desceram o paralítico, que foi curado ali, Jesus falou levanta e anda. E aí o que acontece? Isso nos ensina que Jesus não precisa de seguidores, ele precisa de servos, pessoas envolvidas. Pedro seguiu de longe e a mesma coisa tem acontecido com muitas pessoas. São seguidores de Jesus, mas à distância. Meu nível de envolvimento para aqui. Eu não caminho mais além disso. E a gente precisa de pessoas que se envolvam de corpo e alma, que tenham compromisso com Ele, como Ele tem com a gente. Entendo que os tempos de hoje superficializaram o compromisso em todos os níveis. Tem mais compromisso, é só a gente ver todo esse lance da Lava Jato aí, né? Então vai vir o Palocci, vai fazer delação, não interessa se o cara foi o cara da mala, se levou, vai fazer, a Cari vai fazer, o Duque vai fazer. E aí eu me reporto, bota isso lá no YouTube, quando eles foram na comissão do coisa, todos arrogantes, prepotentes. Tiveram deputados que falaram assim, o senhor vai ser preso. E o cara não botou fé. E aí agora muda, porque sob pressão a gente muda. E aí Pedro, diz o texto, ele segue Jesus de longe. E a gente cada vez mais tem banalizado o relacionamento e compromisso. Sabe como? Vou dizer para você. A maioria dos pais não conhecem seus filhos. Não conhecem. Conhecem 20%, superficialmente. 80% que está no iceberg, submerso, você não sabe às vezes como é que é o seu filho na escola, se ele tem amizade, o que ele faz na hora do intervalo, como é que são as amizades dele, que tipo de coisa... Não tem tempo. Os filhos são educados pelos amigos, que ensinam às vezes até orientação sexual e outras coisas mais, e são desvirtuados. Os pais não conhecem seus filhos.
Os filhos não conhecem seus pais. E pior, muito marido não conhece sua esposa. E esposa não conhece o marido. Entendeu? Por que não conhece? Porque você sabe o que irrita a sua mulher. Você sabe, não sabe, Davi, o que vai tirar a Vanice do sério? Ela também sabe. Mas o que acontece? A gente sempre faz a mesma coisa, mano. Sempre faz o troço para poder irritar o outro. Olha que coisa do diabo, esse troço, né? Em vez de fazer um negócio só que eu sei que ela não gosta disso, não vou fazer. É tão simples, né? Mas muitas vezes a gente não conhece a pessoa, né? A Marisa, com tudo isso que ela está passando, eu estou conhecendo a verdadeira Marisa, né? Porque antes ela já tinha uma defesa, né? Eu tenho a minha sogra, que é espivitada, que é tudo, ela reclama de tudo, ela briga com tudo, mesmo que ela é super humorada e super coisa, ela pega, né? E eu tenho o meu sogro que é, sim, bom, o mundo acabou, ele não está nem aí, tá tranquilo, tá sempre relax. E eu vejo a Marisa, às vezes eu vejo o meu sogro e eu vejo a minha sogra. Entendeu? Então, muitas vezes, por exemplo, assim, a Marisa é uma pessoa ansiosa, mas ela sempre segurou muito bem. Ela sempre segurou muito bem. Hoje não segura tanto. E aí eu falo, você está agoniada, não está? Eu falo, estou. Então, quer dizer, a gente estou 32 anos com ela. E olha que a gente vai conhecendo, né? E no relacionamento com Deus, querido, não é diferente. Você acha que vai conhecer a Deus? Vamos lá. Como é que se conhece Deus? Vai. Fala para mim. Como é que se conhece Deus? Vai. Olha como é que é. Ó, a gente é pautado logo no esquema forte. Como é que a gente conhece Deus? Lendo a Bíblia. Não é isso? E conhecer Deus é você dar oportunidade para Deus agir na sua vida. Ler a Bíblia é uma das várias formas de conhecer a Deus. Conhecer a Deus é olhar para Jesus. Ali você conhece Deus. Jesus foi Deus encarnado. Você quer saber como Deus é? Olha para Jesus, é aquilo ali. Porque Jesus disse, eu e o Pai somos o quê? Acabou. Então o que acontece? Só que a gente pensa que é como se fosse uma faculdade. Então eu preciso ir no EBD, eu preciso fazer não sei o quê, eu preciso não sei o quê, eu preciso sei o que lá. E eu quero dizer, você precisa ter vida com Deus. Vida com Deus. É que vai fazer diferença. É vida com Deus. É você cada vez mais fazer com que você diminua e que o Senhor cresça. Porque na vida, em qualquer segmento da vida, não pode haver estagnação. Casamento, trabalho, profissão, não tem jeito. O mundo vai mudando. Se o cara não tiver antenado e atualizado, o Ricardo aí, engenheiro, fazia obra aí há 30 anos, 40, tem quantos anos? 90? Brincando. Aí, o cara, então, há 30, 40 anos atrás, o tipo de material era um, cara. Hoje é outro. É cimento não sei o quê, CP2, CP3, CP4, coisa, é concreto que não sei o quê, que já vem com brito. Você pega um caminhão, vem assim, o cara uma laje que o cara levava 5 dias para fazer, faz num minuto. Aí você tem estrutura metálica, o cara calcula, o cara faz o negócio. Teve um cara que fez uma casa no Novo Leblon que ele manteve só a carcaça, ele fez tudo de ferro. Só manteve a carcaça, o cara só fez o negócio. A coisa muda e você acha que com Deus como é que funciona? A gente precisa avançar sempre. Alguns acham que a intensidade religiosa vai fazê-los conhecer Deus. Vai não. Vai não. Porque os fariseus tinham intensidade religiosa e não conheciam Deus. Conhecer Deus é vida. É vida com Deus. É você lutar para ser a imagem e semelhança de Jesus. É você não ser como todas as pessoas são. E aí muitos dizem que são comprometidos com Jesus. Quem é comprometido com Jesus? Levanta a mão. Quem é comprometido com Jesus? Levanta a mão. Ninguém? Vou fazer um apelo, hein? Se você, né? Então o que acontece? O comprometido com Jesus é muito sério. Porque o comprometido para as pessoas hoje em dia, se eu vou no culto de vez em quando. Você é comprometido muito. Muito. E a gente vai se desvirtuando. Então, Pedro foi um seguidor de longe. Eu pergunto, quem é você? Você é uma pessoa envolvida no reino de Deus ou você é um mero espectador da história? Né? Eu quero convidar você porque é tempo de colocar a mão na massa. A sua família precisa do teu envolvimento com Deus. Você precisa do teu envolvimento com Deus para enfrentar as adversidades que você, porventura, irá passar. Sabe, seus filhos precisam do teu envolvimento com Deus. Sua família, os seus vizinhos, os seus amigos precisam do teu envolvimento com Deus. Eu tenho uma forma de evangelizar que é muito assim, vida na vida. Eu jogo vôlei aqui no Novo Leblon, aí não fui ontem, né? A Cacá tinha que sair, a Marisa estava dormida, preparei o café, estava meio chove, não chove, me deu uma preguiça, falei, não vou. Aí não fui, aí tem
Vou lá, jogo meu vôlei, brinco com todo mundo, né? Naquela, todo mundo me chama de pastor, então não posso, né? Às vezes xingar o cara que eu queria, não posso não sei o quê, aí eu tenho que, né? Ficar ali quietinho. E aí o que acontece? Aí um cara ontem chega para mim e fala assim, pô, tudo bom, pastor? Tudo bem, bora, vai ser aniversário aqui na minha casa, não ia fazer nada, vou fazer um aniversário aqui. Vai ser meio-dia, eu não convidei ninguém do voleibol, só convidei você. Eu falei, cara, me deu uma chave de galão, né, mano? Eu tenho que ir. Eu fui, sabe como é que eu fui? Eu não fui como um amigo do voleibol, eu fui como um missionário de Cristo. Fui lá como um missionário, sabe? Fui porque até era lá no Alto da Boa Vista, Itanhangá, não sei o que, a gente foi, se perdeu, a Marisa falou assim, vambora. Eu falei, não, vamos lá. Aí a gente foi, não sei o que, achamos a casa, foi uma alegria do cara, sabe? Que são sementes que você... não orei com ele, não cantei. Eu sou um cara que você tem que ter muita sabedoria. Eu sou pastor. Aniversário, o pessoal vai comer. Me cocei todo para fazer uma oração. Me cocei todo. Eu falei, vou fazer uma oração aqui, né? Aí eu falei, cara, não sei qual é dessa galera. Então, se pedir, eu faço. Se não pedir, eu não faço. A Bíblia fala nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Aí conheci a esposa, conheci não sei o quê, a gente ficou lá batendo papo, e a sua família precisa do seu compromisso. Você precisa de uma intimidade maior. Olha, o meu sonho é que você hoje saia daqui. Nós temos a nossa caminhada com fé, uma escadaria de 200 degraus. Mas eu vou sair daqui muito feliz se você conseguir hoje subir um degrau apenas. Na sua vida, no seu relacionamento com Deus. Se você subir um degrau, significa que você está no caminho certo. Porque o reino de Deus precisa da sua seriedade e do seu serviço. Porque quem não se envolve, não se desenvolve. É crente atrofiado. Quem não se envolve, não se desenvolve. Então, aqui o meu testemunho é simples. Eu passei a ser um crente de verdade no dia que eu comecei a me envolver com ministérios na igreja. Minha vida mudou. Pastor Pedrão, o senhor conhece Bíblia, não sei o quê. Eu fui professor de EBD desde sempre. Desde sempre. Deixei de ser professor de EBD para ser coisa. Então eu estudava, sei lá, 30 anos fazendo esse negócio. Né? Então lê aqui, estudo. Então às vezes tem uma história, um troço, não era pastor, não era nada. Quando eu fui para o seminário, eu já fui cascudo. O professor falava um troço que eu não concordo com você. E aí a gente conversava e tal para poder angariar conhecimento. E o reino de Deus precisa do teu envolvimento, querido. Precisa. A CB Rio precisa do teu envolvimento. O reino de Deus também. Segundo lugar, o que precisamos ter é um relacionamento puro e verdadeiro, puro e sincero com Deus. Sabe, não adianta achar que está se relacionando, porque hoje em dia é o seguinte, filho mente pro pai, pai mente por coisa. É uma loucura, cara. Não tem mais esse lance de, senta aqui, o papo é o seguinte, a verdade, papo reto. Sabe o papo reto? Não tem mais isso, cara. A galera fala muito nas entrelinhas. Então, às vezes, os pais estão sendo enganados, as pessoas, e não tem nem noção. Não tem nem noção. Eu sou pastor, eu sei de história que eu ouço. Eu ouço de galera que vai à festa, que isso... Minha filha quase fez esse negócio comigo. Ela não, as amigas dela que tentaram fazer. Ela andava com a galera da igreja, que não significa que está na igreja, não significa que presta. Porque quando eu era pai delas, ali 12 anos de pai, eu falei, não quero que você ande com essas 3 meninas da igreja. 3, Falei, não quero. Da igreja. Não quero. Que ande com essas 3 meninas. Proibi minha filha de andar com 3 meninas da igreja, porque não eram exemplos para ela. Falei, não quero que você ande com essas meninas. E aí o que acontece? As meninas queriam fazer, o que fazem muito para os senhores aí, é pegar e dizer assim, vou para a casa da minha amiga, mas não vai. Isso é milenar. Isso aí você fez, sua mãe fez, sua filha, eles fizeram, vós fizestes, né? E vai, não tem jeito, isso é milenar, isso é maldição hereditária, né? O troço vem aqui assim. E aí o que acontece? Aí a Karina ia querer para uma festa junina, e aí a amiga chegou e falou assim, faz o seguinte, fala para a Karina mentir para o pai dela. E dizer que vem aqui para casa. Porque se vier aqui para casa, ele deixa. E aqui em casa, a gente desenrola. Por quê? Porque o pai e a mãe dela não davam bola para ela. E lá, o irmão dela ia levar as meninas de 12 anos para uma festa junina lá no Riviera, no condomínio, não sei o quê. E aí eu descobri que na época tinha uma benção, que o telefone tinha extensão. Tem que criar um aplicativo que seja extensão. Liga pro teu filho, você pega a extensão. Tem que ter isso aí. Já vai uma ideia aí para você que mexe com tecnologia. Entendeu? O cara pegou, ligou pro seu filho, você aperta o botão aqui e está escutando o que ele está falando. Nós vamos me enriquecer. Vamos montar um negócio desse?
pá, porque eu pegava aqui, ligava, eu pegava na extensão. Aí eu via, velho isso, hein? O molecada não sabe nem o que é isso, vocês estão olhando assim, não sabem nem o que é. Mas a gente precisa ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Por exemplo, o apóstolo Paulo, Romanos 7, verso 24, ele diz: miserável homem que sou, bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero, quando eu vejo, eu já fiz. Ou seja, Paulo está mostrando que ele vivia uma luta constante. Mas o que é lindo aqui é Paulo reconhecer o seu estado. Ele reconhecer a sua limitação. Isso aqui gerou uma crise enorme na teologia. Essa frase aqui, ó, Paulo. Miserável homem que sou. Aí os caras estudando o apóstolo Paulo, Atanásio, né, os outros caras que foram os pais da igreja, Eusébio de Cesareia, entraram em crise. Aí começaram a tentar achar uma definição. Paulo, quando está falando miserável homem que sou, ele não está falando dele. Não pode. Paulo era um santo homem de Deus. Paulo está aí, as definições teológicas foram: Paulo estava falando de uma outra pessoa. Ele estava falando de um outro fariseu que ele conhecia, que era amigo dele. O cara era miserável. Outra definição teológica que falaram é que Paulo estava falando dele, mas ele ainda não era convertido. Ele está falando dele quando ele ainda era fariseu. Aí Agostinho de Hipona, ele vem e fala: era Paulo, falava dele e ele era convertido, porque só um cristão genuinamente convertido consegue bater no peito e reconhecer que é miserável. Ninguém mais consegue. E a gente precisa de ter um relacionamento sincero com o Senhor, honestidade em reconhecer as suas limitações, reconhecer que você pode e que você precisa melhorar. A mulher samaritana, ela precisou ser confrontada com a sua mentira. Davi precisou ser confrontado com a sua mentira. Nós precisamos ser. Um relacionamento verdadeiro é um relacionamento pautado no amor. E para se ter um relacionamento com Deus, é preciso saber quem de fato nós somos. Sabe a busca do eu? Quem eu sou, afinal de contas? Não é isso que as pessoas vão fazer na terapia? Buscar quem é você? Quem é você? Eu sou um poço de trauma, eu sou um cara marcado pela vida, eu sou um cara que tive uma infância difícil, eu sou um cara... Quem é você? E aí não adianta você querer sublimar essas coisas e fazer de conta que está tudo bem. Nós somos pecadores e nós precisamos mudar, bater no peito e saber o nosso real estado. E não viver uma vida de autoenganação. Tenho certeza aqui que se perguntar para os maridos, você é um bom marido? Ele vai dizer o quê? Excelente. Está para nascer um cara melhor que eu. Mas não é o que a tua mulher pensa. Entendeu? Isso é auto-engano. Então, o que é ser um bom marido? O que é ser um bom cristão? Paulo reconhecia que precisava da graça de Jesus. Ele declarou que era um homem miserável. Ele declarou que ele era preso aos sentimentos humanos desprezíveis. Miserável, o que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu fiz. E quando Paulo escreve isso, ele já tinha passado por situações. Paulo já tinha brigado com Barnabé. Paulo era um Zé Ninguém. Paulo era um cara odiado pelos cristãos, por todos. Pedro, João, Tiago, André, todos. Barnabé foi lá, discipulou Paulo, pegou Paulo, levou Paulo a Jerusalém. Quem levou foi Barnabé. Botou embaixo do braço o cara. Foi lá, os caras ficaram assim, ele falou assim, mudou, o cara agora é nosso. Esse cara é Barnabé. Então, quando você lê Atos dos Apóstolos, a viagem é assim, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Paulo e Barnabé. O cara é líder, né? Ele toma proeminência. E aí, quando o Barnabé quer levar o primo dele, João Marcos, que era um cara meio tímido, meio coisa, e não queria ir para um lugar perigoso, Paulo chegou e falou assim, ó, teu primo é frouxo, você também é frouxo, quer saber o seguinte? Vai embora daqui, some, eu vou seguir meu caminho. Aí Paulo fala, miserável homem que sou, cara, como é que eu fui falar assim com Barnabé, cara? Barnabé me levou a Pedro, Barnabé me levou aos discípulos, aos seguidores de Jesus. Amar a Deus é reconhecer que precisa dele. Em que área da sua vida você precisa declarar o seu estado de miserabilidade? Em que área da sua vida? Fidelidade a Deus, fidelidade à sua mulher, fidelidade ao seu casamento, amor à sua família, envolvimento. Quais são as suas lutas? Temperamento, dificuldade em perdoar, mentira, falta de fé, falta de amor. Deus quer ter um relacionamento puro e sincero contigo. E eu pergunto, você deseja o mesmo relacionamento com Ele? Puro e sincero? Terceiro e último lugar.
A gente precisa aprender a amar a Deus pelo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. Que a gente sempre assim, né? A vida é uma troca, mas o relacionamento com Deus não. Não é uma troca, porque você jamais conseguirá fazer para Deus aquilo que Ele já fez por você. É uma dívida impagável. Impagável. E aí as pessoas se confundem, porque amam a Deus quando tudo vai bem. Amam a Deus quando as coisas a conta está bem, trabalho, emprego, empresa, maravilha. Estou amando ao Senhor quando as coisas começam a virar de cabeça para baixo na vida. Aí é que eu quero ver você amar a Deus. Tem coisas na vida, querido, preste atenção, que nós não temos resposta. São chamados mistérios de Deus. Ele fala em João 13, verso 7. O que faço hoje, vocês não têm a menor ideia. Mas um dia, vocês entenderão. Eu me lembro quando estava com a minha mãe no Hospital São Lucas. E a gente tinha descoberto que a Sonelia estava com câncer. E ela fazendo a quimioterapia. E o meu pai sofre acidente. Aí a gente recebe a notícia que meu pai tinha ficado cego do olho, tinha estourado a córnea, o globo ocular. E aí ela ficou cego do olho, que ia ter que fazer uma cirurgia. Aí eu chego, minha mãe que me ensinou na fé, meu filho, bababá, mas aí eu sou pastor hoje, né? A minha mãe chega, olha para mim e fala assim, que é isso, meu filho? Tipo assim, que é isso? Tipo assim, não é espinha, furunco, é coisa assim, câncer, acidente, perda de olho, coisas irreparáveis. E eu falei, mãe, não sei. Para com essa mania de querer encontrar resposta para tudo. Sabe, Deus, Ele age de formas que a gente não consegue entender. A gente não consegue compreender. E a gente tenta encontrar resposta para aquilo que não tem resposta. Mas quando a gente ama a Deus, a gente consegue confiar que Ele está fazendo o melhor por nós, mesmo quando a gente não está felizaço. Porque nós somos gente. Você tem o direito de ficar triste, isso não é pecado. Ficar triste, às vezes ficar aborrecido. Mateus 22, 37 diz... Jesus respondeu quando ele foi indagado sobre qual o maior dos mandamentos. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Salmo 118, verso 1, repetidas vezes neste salmo diz: deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. O salmista fala, e os sacerdotes digam que o amor dura para sempre. Que os levitas digam que o amor dura para sempre. Dura para sempre. Mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando as coisas saem do nosso cronograma e do nosso planejamento, não significa que eles saíram do cronograma de Deus, muito menos do seu planejamento. Qual é o verdadeiro sentido do amor? Amor é se doar, amor é se entregar, amor é não medir esforços para dar alegria à pessoa a qual você ama. A Marisa, final de semana, assim, ela gosta de dar uma dormida e dorme bem, morro de inveja. Ela dorme, que uma beleza, dorme, às vezes acorda, eu vou jogar o vôlei, a Cacá fica no plantão lá, ela acorda às 11h30, meio-dia. E aí, nesses 2 finais de semana, ela estava dormindo, sei que, eu fui acordar. Os 2, sábado e domingo, acordei a Marisa levando o café da manhã na cama. Café com leite, pãozinho com queijo, presunto, frutinha cortada. Aí fiz o café. Hoje o café eu fiz foi uma porcaria, viu? Ficou fraco a beça. Daí eu não consegui tomar, vou jogar tudo fora. Ficou um chá. Aí botei muita água. Aí, né, tomava, sei lá, um café. Aí pega um de máquina pra salvar a parada, né? Aí tá, não sei o que, fiz um negócio, pá, botei na bandejinha. Aí peguei a netinha, vamos lá acordar a vovó. Aí acorda. Amor é a gente fazer o melhor que a gente pode, o melhor ao nosso alcance. Com Deus não é diferente. Não é diferente. Amor é se doar. Amor é quando você não pensa em você e abre mão das suas vontades. Eu hoje, por amor a Marisa,
eu não faço nada que não seja servi-la. A minha agenda é dela. As atividades que ela tem são as minhas atividades. Eu não falo, a Marisa tem fisioterapia, nós temos fisioterapia. Estou lá com ela, todo dia, 1 ano e pouco. Vou lá na fisioterapia, tem o Mundial, já chego no Mundial, todo mundo meu amigo, já vou lá, vamos lá nem que seja um chocolate, compro lá um pão de queijo, né? E vai, engana a fisioterapia, vamos aqui, vamos ali, pá, vamos lá no Walter Coifé, na Valtinha, abençoa a gente lá, e pá, vai fazer escova, pá, fica feliz que é a beleza, né? Aí vou, marco o salão pra ela, vai não sei o quê, cuida aqui, vai ali, e não tem jeito. Amor é se doar, foi o que ela fez por mim a vida inteira. Sabe, e o relacionamento com Deus, quando Jesus fala que ele está reproduzindo, Jesus está reproduzindo Deuteronômio 6, 24, que é o texto que os judeus colocam na caixinha, aqui na testa. Amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Essa não é a fala do Senhor Jesus. Isso ele está reproduzindo lá de Deuteronômio, a palavra de Deus Pai falando ali para Moisés. A gente precisa entender que amor é viver a vida sem pendência. Pode, cara, não pode. Pode pendência. Depois eu não falo com a minha mãe, eu não falo com... Depois, às vezes não dá tempo, mano. Não dá tempo. Porque eu conheço de gente que ficou no vácuo, não faz isso não, faz isso não. Que você possa sempre exercitar o amor em todas as questões. Sabe, o amor é um amor sem cobrança. É um amor sem esperar nada em troca. Amar Deus por quem Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. A vida é uma troca de interesse, mas o nosso relacionamento com Deus, ele não é assim. O texto diz de Salmo 118 que Deus é bom e que o seu amor dura para sempre. O que Deus espera da gente é o nosso compromisso. E compromisso sem amor não é nada, é um contrato. Compromisso sem amor, sem envolvimento, não é nada. Eu pergunto, você tem amado a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento? Você pode melhorar? Existe alguma área da sua vida que você tem sido fragilizado? Deus está aqui hoje porque Ele quer pegar você. Eu entendo que o papel da CBRI, o meu papel como pastor, é tentar pegar na sua mão e ensinar você a ter uma vida com Deus. Só segura aqui na mão dele, aqui. Vai, é assim. Assim é a vida cristã. E eu quero convidar você nessa noite, nessa manhã, a subir mais um degrau. A subir mais um degrau na sua caminhada com o Senhor. Porque a gente não pode viver uma vida estagnada. Porque o mundo hoje pede o seu compromisso com o Senhor. Missão da igreja: amar a Deus, ser testemunha, ser sal da terra, a luz do mundo, cuidar de ti mesmo, pregar a palavra, ensinar, acompanhar. A missão, elas são das mais variadas formas. E você precisa estar inserido dentro de uma delas. Queria convidar você a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. E que você possa, nessa manhã, fazer como Paulo fez. Miserável homem que sou. Realmente eu não tenho feito tudo aquilo que poderia fazer pelo reino de Deus. Existe algo mais que você pode fazer. E é importante que você tenha essa consciência. Que você tenha essa consciência. Que você reconheça as suas limitações, o seu pecado. E que você permita a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, porque só Ele pode ajudar você. Eu queria muito orar por você, que consegue reconhecer que é um miserável, como Paulo, como eu. Miserável pecador que carece da graça do Senhor e que está disposto a aprender a amar ao Senhor, não da boca para fora, mas com a inteireza da sua vida. Se esse é o teu desejo, fique em pé no seu lugar. Eu queria orar com você, em nome de Jesus. Senhor, nós te amamos e não queremos fazer disso palavras vazias, mas que o nosso amor por ti seja demonstrado a partir das nossas atitudes, a nossa postura, o nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar. Nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos porque
Nós somos bagunçados, limitados. A gente mesmo achando que não, a gente está sendo impregnado por tudo isso que a sociedade vem empurrado pela nossa goela abaixo. Pedimos que, com a tua graça e a tua misericórdia, mude o nosso patamar. Nós não queremos ser igual Pedro, seguir a ti de longe, ver aquilo que tem acontecido no teu reino, mas que a gente possa estar junto contigo, caminhando contigo no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, Senhor, levanta aqui pessoas que te amem, pessoas que estejam dispostas a caminharem contigo, que possam ser sal da terra e luz do mundo. A nossa sociedade carece disso. Pessoas sérias, pessoas que não precisem dizer que são evangélicas, que as pessoas possam notar, através da nossa postura, que nós somos de Deus. Em nome de Jesus, abençoa, cura, sara as feridas, perdoa os nossos pecados. Leva-nos em paz de volta aos nossos lares, cuidados e guardados pelas tuas poderosas mãos. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria do Espírito Santo, seja derramado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu amor pelo Senhor, sobre esta igreja e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém. Querido, dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: Deus está contando contigo.